O nosso assunto de hoje é sobre o amor. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Tudo que Deus é e faz está em perfeita harmonia com o seu amor. A essência de Deus é o amor. Seu amor é perfeito e transcende o nosso entendimento finito. No entanto, é possível conhecer o seu amor por meio de sua criação, sua palavra e seu Filho unigênito, e através também do amor que existe entre os irmãos. A igreja, ela é uma comunidade de amor. Quando as pessoas chegam e encontram irmãos que se amam, que se respeitam, irmãos que discutem questões e resolvem tudo com amor, as pessoas naturalmente são atraídas para este ambiente. Por que Jesus conquistava tanta gente? Porque ele era amoroso. Ele amava as pessoas. E João é chamado de discípulo do amor, porque ele estava sempre perto de Jesus. Diz que ele ficava ali, escorado no peito de Jesus, ouvindo suas palavras. Então havia amor entre Jesus e seus discípulos. E Deus decidiu amar. A salvação é um ato de amor, de bondade, de misericórdia. Foi por amor que Deus escolheu ao ser humano pecador. Por amor ele desperta, ele chama, ele livra os pecadores da condenação eterna e salva por meio de sua graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz que é pela graça que nós somos salvos. Não é porque somos bons, mas não é porque temos a pele bonita, os olhos bonitos. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Todo verdadeiro cristão sabe que não merece ser salvo. O cristão ama a Deus sabendo que ele o amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, diz lá 1 João. Não fazemos nada para merecer o amor de Deus e não fizemos nada. Nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus e nem fizemos nada, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Cristo fez tudo. Foi o Senhor Jesus que morreu na cruz e demonstrou ali na cruz o seu amor, a sua seu compromisso com Deus, né? Ele pagou na cruz do Calvário o preço que nós não podemos pagar. Nós tínhamos uma dívida com o Senhor Deus por causa dos nossos pecados e Jesus veio pagar essa dívida. Deus é santo, Deus é justo. Ele não poderia aceitar a nós, os pecadores, sem que alguém pagasse o preço. E alguém só poderia pagar o preço se fosse justo e sem pecado. E Jesus era assim. Jesus viveu assim, com justiça e sem pecado. Então Jesus é a essência do amor. E é como o hino diz: sem pagarmos nada, vida nos é dada. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós não deixamos de ser pecadores, mas nós éramos pecadores que gostávamos do pecado. Os cristãos não gostam do pecado. O pecado é um acidente na vida deles. Eles podem até pecar, mas eles não vivem correndo atrás do pecado, querendo pecar. Mas no passado era assim. Nós éramos considerados os filhos da desobediência. Efésios capítulo 2 vai dizer que estávamos mortos em delitos e em pecados. E Deus, por amor, nos salvou, nos resgatou. Né? Nós somos a geração eleita, Pedro vai dizer no capítulo 2, a partir do verso de número 8. Então, por meio da fé e do sacrifício de Jesus, nós somos salvos. Os incrédulos não podem amar a Deus porque estão mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E não estão, Efésios capítulo 2, do 1, melhor dizendo, até o verso de número 8, vai mostrar aí, vai relatar essas verdades. Não estão mortos por causa dos atos pecaminosos que cometeram, mas por causa da natureza pecaminosa deles. Então existe uma natureza pecaminosa que está dentro de nós, independente da pessoa, tipo, é, é, independente da pessoa gostar ou não do pecado, ela vai ser pecaminosa sempre por causa da sua natureza. Então, não estão mortos os ímpios por causa dos atos pecaminosos que cometeram, ainda que isso atrapalhe muito a comunhão, mas eles não estão mortos por causa disso, mas por causa da natureza que predomina, né, dentro de si. Se o coração não for transformado, em vão os pecadores vão procurar melhorar suas vidas. Ninguém pode amar a Deus acima de todas as coisas, se não nascer de novo. Não tem jeito. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Agora, os que se tornaram novas criaturas receberam de Deus uma nova natureza. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. A vida de Deus começou a habitar na vida desse ser humano pecador. Davi, inclusive, vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Salmo 23, verso 6. Paulo diz também que aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não têm o fruto do Espírito. Que fruto é esse que Paulo está dizendo? Exatamente aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o quê? O amor, a alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Jesus chocava as pessoas com os seus ensinamentos e modo de viver. Ele era um homem perfeito, cheio de amor, de compaixão, de graça, e Deus estava com ele. Ele olhava para as pessoas com compaixão e graça, diz lá Mateus capítulo 9, a partir do verso 36, que vendo as multidões, ele se compadecia delas. Jesus chegou a chorar por um amigo dele que morreu, Lázaro, e ele curava as pessoas, ele se importava com as pessoas. E ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. A sua mensagem era desafiadora, trazia vida, incomodava os fariseus incrédulos religiosos, mas convidava os cansados a virem e receberem alívio e descanso e consolo e perdão. Jesus dizia em Mateus 11, por exemplo, 28, ele vai dizer: vinde a mim todos vós, o chamado de Deus é universal, ele está chamando todas as pessoas. Vinde para receber o que? Perdão, salvação, consolo, alegria, alívio, né? Para os problemas da vida. E sobretudo ele quer salvar o pecador. Porque no mundo a gente vai ter aflição, vai ter problema, mas se tivermos o amor de Deus penetrar no nosso coração, nós vamos conseguir sobreviver sobressair diante de muitos problemas, muitas circunstâncias. Em seu famoso sermão da montanha, Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos companheiros, que fazeis de especial, os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 43 ao 48. Então a mensagem de Jesus tinha poder. Tinha poder porque tinha verdade e tinha prática. Muitas pessoas se convertem através de pregações que falam dos ensinamentos de Jesus. Os eleitos de Deus, escolhidos de Deus, quando ouvem a mensagem do Senhor, eles se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor. E aquele coração que era duro, indiferente, rancoroso, ele agora passa a ser um coração amoroso, perdoador, acessível. E Jesus tinha muita autoridade de transformar a vida. Jesus tinha muita autoridade, por isso ele transformava a vida das pessoas. Mas não somente ele tinha autoridade, ele continua tendo autoridade sobre a vida do ser humano. Ele governa todo o mundo e ele quer governar o coração do ser humano. Mateus 7, 29 vai dizer que Jesus falava com quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Jesus andou com João, o discípulo amado. Em João 3,16, o próprio João escreveu assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, significa que Deus amou as pessoas. E a missão de Deus era enviar de fato seu Filho Jesus. E a nossa missão é aceitar a mensagem. A nossa missão é acertar as contas com Deus, nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar do Senhor, que é o único que pode nos salvar. Então devemos aceitar a mensagem do Senhor. E a sua mensagem ela é clara e ela exige de nós uma decisão. Não adianta a pessoa ouvir: Deus é amor, Deus é bom, mas e a decisão? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já se entregou a Cristo? Já se converteu? Você frequenta uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja bíblica? Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João capítulo 4, 20 e 21. Isso aqui é muito forte, né? Porque às vezes a pessoa diz: eu amo a Deus, mas não ama quem está do lado. Eu amo a Deus, mas não ajuda ninguém, não tem boas obras, não ora por ninguém, não entrega um folheto, não entrega uma Bíblia, não entrega uma cesta básica, não faz uma visita, vem para a igreja para criticar os outros, não vem com espírito de alegria, vem com espírito de rancor, não aceita a mensagem de Deus no coração.
O amor quebra essas coisas, sabe? Quando a pessoa ela recebe de fato o amor no coração, que é o próprio Deus, o amor quebra essas coisas, tira toda a indiferença, limpa o coração. A Bíblia diz que é como se uma casa suja, né, fosse invadida ali por um, por um, por alguém, e esse alguém desse ali uma limpeza, uma faxina nessa casa. É assim. O amor que agrada a Deus, ele é verdadeiro, ele é honesto, é leal, é fiel, é cheio de graça, compaixão, bondade, misericórdia. João enfatizou isso várias vezes. Ele disse assim: filhinhos, não amemos só de palavras nem de boca, mas com ações e em verdade. 1 João 3,18, 3,18, 19. O amor não é uma questão de sentimento, mas de decisão. Seu amor é medido pelas suas ações, não por aquilo que você fala. Você ora, você reza, você fala, isso aí não importa. Tiago disse assim: falar de tal maneira e proceder de tal maneira. Tiago 2,12. Então, gosto daquela oração que M. Camargo fez, dizendo assim: Senhor, ajude-me a amar sempre as outras pessoas como tu as amas. Mostra-me como amar até os cristãos que não me amarem de volta. Somente o Evangelho pode fazer isso. Somente o Evangelho, Jesus, pode transformar uma vida. Somente o Evangelho, a palavra do Espírito, tem o poder de transformar os nossos corações endurecidos em corações moles, em corações de carne. Jeremias escreveu assim: ó, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmigalha a rocha. Jeremias 23, 29. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é poderosa, e ela tem poder para mudar as nossas vidas. Nossa confiança está nela. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Lucas 11, 28. E eu concluo dizendo o seguinte: Deus decidiu amar. Você também precisa tomar uma decisão de amar as pessoas. Você precisa tomar uma decisão de amar a Deus. Decida amar a Deus e as pessoas. Aceite as orientações de Deus. Ore pelas pessoas. Creia no Evangelho. Entregue sua vida a Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Ele te chama. Ele te ama. Ele te oferece graça, perdão e salvação. Entregue sua vida a Cristo. É dele que você precisa. Você precisa de Deus na sua vida. E ele é cheio de amor e compaixão. Se você diz eu amo a Deus, eu tenho Cristo e não amo as pessoas, você é mentiroso. Isso não é verdade. O Evangelho da cruz, ele veio para transformar a nossa vida, para nos dar a alegria da salvação, mudar nosso comportamento. Então, em nome de Jesus, abandone sua ira, seu furor e creia no Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode salvar. Só Ele pode nos livrar da condenação eterna. Ele fez isso por amor e Ele quer que nós levemos a mensagem dele para as outras pessoas. E nós não podemos levar a mensagem de Deus sem amá-las. Nós não podemos levar a mensagem de Deus se nós não amamos a Deus e não amamos as pessoas. Nós devemos pegar o Evangelho e crer no Senhor Jesus, que tem poder para salvar todos os pecadores. Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Então todos os pecados afastados estão da glória de Deus e precisam da salvação. E às vezes a pessoa quer ver Cristo através da sua vida, do seu comportamento. E você vai pregar muito mais com o seu comportamento para o seu vizinho, para os seus familiares, do que você vindo para a igreja e voltando sem ter recebido nenhuma transformação do seu coração, do seu caráter. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.